No programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o patchwork. Nós vamos falar sobre o nosso eu interior, vamos falar sobre a nossa criança ferida. Marinês, o que mais que nós vamos falar no programa de hoje? Que eu acho muito importante começar esse caminho, quem está interessado é o eu observador. O eu observador é o primeiro passo. Vamos assistir, o programa vai ficar ótimo. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. Então, para falar sobre o patchwork, eu estou com a Maria Inês. Ela é assistente social e tem experiência em patchwork de mais de 25 anos. Maria Inês, seja muito bem-vinda ao Papo de Terapeuta. É um prazer te ter aqui. E eu gostaria que você se apresentasse para o público. Prazer é meu. Fico muito feliz com esse convite, porque é a forma que nós temos de divulgar o patchwork, né? Que o patchwork é diria assim, que é um caminho, não diria assim, um caminho espiritual também, né? Mas é uma mudança de vida, é uma forma de tu viver, né? E, bom, eu sou Maria Inês, né? Minha formação básica é assistente social, trabalhei muitos anos, 20 anos, né? Como assistente social. Me aposentei e nesse trabalho como assistente social, por que eu fui buscar o patchwork, né? Trabalho como assistente social, a gente lida com muitas questões, né? Questões de família, questões das crianças, questões, né? E eu sempre me perguntava assim, né? Deve ter alguma coisa a mais, né? Eu sentia que eu precisava fazer algo mais, né? Que eu precisava, assim, eu não estava dando conta daquilo ali, aquilo que aparecia me deixava... Nossa, mas eu preciso saber o que está acontecendo comigo, né? E daí fui buscar outras coisas. Ainda não tinha chegado no PSC, mas fui buscar outras coisas, fiz outras coisas, caminhos espirituais, né? Centro espírita, vai se encontrando, né? E daí um dia eu fui numa palestra, né? Palestra aberta, naquele tempo, antes da pandemia, tinha bastante palestra aberta lá na Livraria Cultura, né? Tinha muitas, todo mês tinha. E numa das palestras, então, comecei um grupo, que a gente começa assim, através de um grupo de estudos das palestras, né? O que são essas palestras, né? O patchwork surgiu através da Eva Perracos, né? Com a canalização que ela fez, lá em 1955, e veio desenvolvendo isso e tal. Então, o estudo das palestras é conhecer um pouco, teoricamente, o que são, né, esses ensinamentos. Porque os ensinamentos do patchwork, que a Eva canalizou através de um ser espiritual, que quem seguiu denominou ele como guia do patchwork, né? Então, essas palestras elas são atemporais, porque são questões humanas. Então, tu vê, em 1955 para hoje, tu lê a palestra, é para ti. Não tem tempo, né? Então, o grupo, ele vai estudar essas palestras. Claro que no grupo a gente não estuda 258 palestras, que são o número que foi canalizado, né? Mas a gente tem inicia com palestras básicas, né? Então, assim, o eu inferior, o que é o eu inferior, o eu superior, né? As máscaras a gente chama de nossos múltiplos eus, né? Então, internamente, né, a metodologia do PEC traz, o eu inferior, o eu superior, né? O eu inferior, as máscaras, a criança ferida, né? O eu observador, né? Tem várias... Sabe aquele nomezinho que é o patchwork, né? Que são... Trabalho com retalhos, sim, né? As pessoas às vezes confundem o nome, né? Patchwork com password, né? Mas assim, se a gente for olhar,
a gente pode tirar esse nome, porque assim, ó, trabalho com retalhos é como se a gente tivesse partes nossas que nós temos que olhar, né? Que a gente não se conhece. Né? Então, assim, é um trabalho de autotransformação, de autoconhecimento, né? E é um trabalho, assim, dia a dia. Né? Mas, para o pessoal poder entender, o que é o eu inferior, eu superior? O que é o eu superior? Vamos começar com a nossa parte divina, né? Então, o eu superior é a nossa ligação com o divino. Dê o nome que quiser, né? Cada um tem aquilo que se conecta com a tua parte espiritual, vamos dizer assim, né? Então, esse eu superior é essa, que a gente chama, assim, a maioria das pessoas conhece, que é a chama trina, né? Chama trina o que é? Amor, poder e sabedoria, né? Que são as nossas qualidades divinas, né? Então, o eu superior é essa parte, né? Que é a nossa ligação, com a nossa reconexão com o sagrado, né? O eu inferior, então assim, quando nós viemos dentro do Patchwork, né? A gente trabalha que assim, quando nós viemos nessa terra, né? Nós não viemos aqui para comer, dormir, trabalhar, casar, e ir embora, né? Nós viemos para nos transformarmos, para nós evoluirmos, né? Então, o que é o evoluir? Ah, eu estou evoluída, né? Não. O que é evoluir? É te conhecer. Saber quais partes minhas que ainda estão nas sombras, né? Então, essas sombras que a gente chama é eu inferior, né? Que ele tem uma camada, vamos supor assim, vamos fazer um desenho, né? Então, assim, o eu é superior como se fosse um núcleo de luz, né? Que nós todos temos. O eu inferior é a camada densa em volta dele, né? Que nós viemos já para poder transformar. Né? Então, como é que a gente transforma isso? Tu tem que conhecer, né? Conhecer quais são essas tuas partes que ainda estão nas sombras, né? Então, a evolução do ser humano é trazer luz para essas partes, sombras, né? E que são nossas sombras? Egoísmo, preguiça, né? Todas as maldades humanas, né? Essas questões humanas são o nosso eu inferior, né? Qual é o ponto? Como é que tu vai te conhecer? Tu só pode mudar aquilo que tu conhece em ti. Como é que tu vai conhecer? Né? Te auto-observando. Então, tem o ponto, que é uma outra parte nossa, que é o nosso eu observador. O eu observador é uma ligação do eu superior, né? Então, o eu observador é uma parte nossa que ele observa, ele não julga, ele não critica, ele não toma partido, ele apenas observa compassivamente. Então, isso é um aprendizado que eu sempre acho assim, é que a base, a gente quando trabalha com Patchwork, é ativar, é trazer, é começar a trabalhar teu eu observador. Como assim, né, Marinês? Eu observador, quem não conhece, né? Como assim observador? O que é isso, né? É muito simples, assim, é observar o que acontece contigo emocionalmente, né? Porque o Patchwork, ele trabalha nas dimensões espiritual, né, que é essa reconexão, mental, que são os pensamentos, são as crenças, né, o emocional, são as emoções, e o físico, né? Então, são as 4 dimensões que o Patchwork trabalha. Como é que ele trabalha com o espiritual? É fazendo prece, né? Precisa ter essa conexão com Deus, ou com Jesus Cristo, né, ou com Buda, ou quem acredita. Fazer essa reconexão mental, começar a perceber quais são esses pensamentos repetitivos, né, que estão todos ali, sabe? Poxa, aqueles pensamentos, aquelas crenças, né? Emocional, as tuas emoções, teus medos, tuas tristezas, né? Tuas desconfianças, tua insegurança, né? E o físico, assim, o físico é a última camada, né? A densa mesmo, né? Então, o físico, assim, o que o meu corpo está trazendo? Né? Às vezes, quando eu estou trabalhando com os clientes, ela traz, né, uma tristeza, alguma coisa, tá, então vamos olhar aqui, o que o teu corpo está trazendo. Então, o físico também vai te trazer informação, né? Então, o meu observador é assim, acontecer alguma coisa, né, bobagem, dia a dia, porque o ensinamento do Patchwork, o guia sempre traz assim, ó, que o trabalho é com o outro aqui,
Não é a nível lá fora, que agora eu vou rezar e vou me transformar. Não, isso não acontece, né? Precisa do trabalho, da relação, né? Do dia a dia. Briguei com um caixa do supermercado, briguei com o cara do estacionamento, briguei com o meu chefe. Então, ali tem um trabalho para fazer, né? E sempre é assim, ó, 50-50, né? Toda discussão que tem, todo conflito que tem, 50 do um, 50 do outro, né? Então, aí parte a responsabilidade, né? Os 3 princípios básicos do Patchwork é autorresponsabilidade, autoconfrontação honesta e autoaceitação, né? São 3 palavrinhas, se a gente não, né? Tá, fácil. Não. Autorresponsabilidade, exatamente, se eu pegasse exemplo de 50-50, né? Então, eu me incomodei com, meu chefe. Me incomodei, fiquei chateada, fiquei irritada, fiquei com raiva, né? Ok, dessa incomodação, disso que houve, 50 dele que não me cabe. Mas o que é meu, né? Tá, mas como é que eu sei que é meu? Aí entra no meu observador, né? É meu no momento que aquilo me atinge, aquilo me incomodou, aquilo eu fiquei com raiva. Então, peraí, se ressoou em mim isso, alguma coisa é minha. Se não, né, ele podia fazer alguma coisa e tá tudo bem, né? Mas não. Então, assim, ressoou, é meu. Então, a partir daí, tu vai começar a olhar, peraí, mas por que eu fiquei tão irritada, né? O que ele disse que me tirou do meu centro, que eu fiquei, sabe? Aí é a parte do observador. Que esta auto-observação, como que o Patchwork vai trabalhar? É exatamente isso, assim, te ensinando a te olhar, a te observar. Observar no sentido de sentir, né? Não é observar de olhos, mas Sim. observar de sentir. Observar assim, tá, mas essa raiva é o quê? Né? Essa raiva é o quê? Mas por que eu fiquei com raiva? O que isso me causou? Né? Da onde que é? Então, começa a investigar, né? Que é um processo de investigação, contigo mesmo. Né? Então, vai te olhando e vai assim, tá, mas eu fiquei chateada, e daí o que eu faço com isso? Né? É um processo. Quer dizer assim, primeiro tu te dá conta. Lembra que eu disse assim, tu só pode mudar aquilo que tu reconhece em ti. Então, começar a reconhecer essas partes, né, que são minhas. Então, eu preciso reconhecer elas para poder... Peraí, primeiro tem o processo de reconhecer, às vezes te dá um susto. Nossa, mas eu não sabia que eu tinha tanta raiva assim, né? Eu sempre achei que eu fosse uma pessoa tranquila, né? Que tem as pseudo-soluções, né? Da gente, né? As máscaras que a gente usa, né? Então, eu pensei que eu fui tranquila, mas eu percebi que não, tem uma raiva aqui escondida. E eu vou investigar que raiva é essa, que momentos que surge essa raiva, né? No trabalho com Patchwork, a gente trabalha assim, tem 3 instrumentos básicos, né? Que é a prece, a revisão diária e a meditação, né? A revisão diária, que a gente chama assim, todo dia, né, tu poder anotar. O guia traz em algumas palestras assim, que é importante anotar, importante materializar, não ficar só aqui na cabeça, ficar, tá, eu sei, não, tem que anotar. Por quê? Porque através da anotação tu vai ver assim, qual o padrão que tu te defende, né? Porque todo ser humano tem 3 defesas básicas, que é ou agride, ou se retira, ou se submete, né? Então, fazendo essa revisão diária, tu vai começar a perceber que padrão tu reage às coisas, né? Porque se às vezes vai pela vida e não se dá conta, né? Inconsciente. Então, a gente precisa estar consciente desse padrão que eu me defendo. Né? Então, se É o comportamento luta, fuga, entrega, né? Isso é a mesma coisa. Exatamente, né? É o instinto de sobrevivência do exatamente, né? Então, e tem as pseudo-soluções, né? Tem as defesas básicas, que é orgulho, obstinação, medo, né? Então, isso tudo vai ser trabalhado, né? Nesse trabalho, assim, grupo de estudos traz isso, né? E depois tem a formação. Então, é um trabalho, eu diria assim, de vida. Não é um trabalho assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não, é de vida. Sim. Né? Tu pode escolher, eu quero fazer só a formação e deu. Ok. Né? Mas é um trabalho de vida, como eu disse, muda a vida. É um caminho de vida.
né? Para mim é isso. E como que são os seus atendimentos? A pessoa vai, ela vai explicar como é que ela se sente, como é que ela reage, como que é a intervenção? Eu atendo individualmente, né, como helper, e online. Eu atendo online. Presencial e online? Não, no momento é só online, porque depois da pandemia, antes da pandemia, a maioria era presencial, né? Hoje em dia eu atendo só online, né? Tá, mas é presencial ou em grupo? Individual. Tá. Individual. Aliás, Isso, individual. Em grupo. Isso, individual. Vou abrir um grupo agora, né, em março, mas é individual agora nesse momento. Então o cliente chega para mim, as pessoas indicam, um cliente indica o outro, tal, né, ou pela divulgação mesmo, a pessoa chega por algum motivo, né? Marinês, eu quero conversar contigo porque tem algumas dificuldades, né, que eu quero olhar e tal, não estou conseguindo resolver. Daí eu explico um pouquinho como é que é o trabalho, né? Vejo se é mais ou menos isso que a pessoa busca, né? Porque não é um trabalho psicológico, não é psicológico, é um trabalho terapêutico, né? Então, assim, a pessoa traz e a gente vai começando aos pouquinhos a partir do problema que ela traz, tá? Então, eu tô com uma dificuldade tal. Então, a gente vai olhar para essa dificuldade, aquele pontual, né? E aí ele vai indo, vai trabalhando. Às vezes, tu faz algum trabalho que a pessoa possa visualizar alguma coisa a partir do que ela trouxe, né? Eu posso dar um exemplo? Se tu sim, quiser. por favor. Uhum. Eu achei muito interessante, tem uma cliente minha que ela trouxe uma dificuldade que ela tinha com uma pessoa, né, da família dela. E que ela diz assim, a pessoa é muito mentirosa, né? A pessoa é muito mentirosa, mas eu ajudo ela, mas assim, mente, né? E daí ela trouxe que, né, pediu dinheiro, e daí ela deu, mas ela ficou com muita raiva. Daí, como é que a gente trabalha isso, né? Daí eu disse assim para ela, ok, eu disse para ela, né? Então vamos olhar, por exemplo, assim, a pessoa mentirosa, né? O que é essa pessoa mentirosa? O que te incomoda nisso, né? Porque se te incomoda isso, tem uma parte tua aí, né? Então vamos ver que parte tua tu estás mentindo para ti mesmo, né? Que parte tua tu está te enganando, né? Porque se bateu, tem alguma coisa ali, né? Daí ela foi olhando e tal, ficou com raiva de ter emprestado, porque a pessoa mente muito. E daí eu disse assim, tá, e o que tu tá querendo ganhar com isso, né? Porque se tu sabe que a pessoa é assim, né? Tu empresta, mas tu fica com raiva. Por quê? O que tu tá querendo ganhar com isso? Daí ela ficou olhando assim, ela disse assim, nossa, eu não tinha me dado conta disso. Eu quero ter pertencimento nesse núcleo que eu me sinto não pertencente. Uma abordagem meio parecida com a psicoterapia. Então, a gente vai, né? Vai pelo lado psicológico. Exatamente, mesmo. é emocional dela, né? Vai olhando o que ela traz de dor, o que está incomodando ela ali, e saber o que está incomodando ali, né? Sim. E daí a gente traz as questões, né? Os ensinamentos do Pensar, né? Que é a questão da autorresponsabilidade, né? Aquilo que eu disse, é teu, Sim. né? Peraí, se te incomodou, é teu, que parte tua tá aqui, né? Da autoconfrontação honesta. O que é uma autoconfrontação honesta? É exatamente isso, olhar. É fácil? Não é, né? É doído reconhecer. É doído reconhecer, mas eu sempre digo assim, tem que ter compaixão por isso. Se tu chegou aqui assim, é porque tu precisou sobreviver, né? Então vamos olhar essa parte com compaixão, com cuidado, com amorosidade, né? Não é assim, vou eliminar essa parte, não, né? Então assim, confrontação honesta é olhar para isso que é meu de um lugar de amorosidade. Não, peraí. Eu sou, egoísta, né? Eu tenho uma parte, quando ela diz assim, porque eu me dei conta que eu sou egoísta, eu digo assim, uma parte tua, não é o todo, né? A gente sempre tem que ver que é uma parte tua que tá nesse egoísmo. Ninguém é 100% bom, nem 100% ruim. Não. Mas assim, reconhecer essa partezinha que tá aí, porque essa partezinha atua. Ela atua. Inconscientemente ela atua. E mais, se tu tem essa parte que tu não reconhece, a vida, as pessoas vão te trazer situações que tu vai enfrentar, tu vai se deparar com isso. Quer dizer, é assim, a vida traz situações para tu poder olhar,
né? Só que às vezes está tão inconsciente que tu vai, até que o corpo te traz alguma coisa, uma doença, alguma que tu vai ter que parar. E mesmo assim, se tu não fizer um trabalho de autoconhecimento, tu não vai se dar conta. Continua a vida, né? Assim, feliz, né? As coisas acontecendo e tu não te dando conta. Sempre é o outro, né? Uma coisa que é muito interessante a gente trabalhar, que são as projeções. Que também é o lado da psicologia, também trabalha isso, né? Que são as projeções. É mais fácil tu jogar pro outro, né? Vou pegar a parte do egoísmo, né? É mais fácil, nossa, como é egoísta, né? Uma pessoa egoísta, mas do que olhar a tua parte que também é egoísta, né? Então, a gente vai trabalhando desse jeito. E eu te digo assim, Marco, dá resultado, né? Resultado, sim, no sentido de vida, de mudança de vida, da pessoa se dar conta das coisas que ela percebe no dia a dia dela, no trabalho, na relação com os outros, né? Que ela começa a olhar, nossa, eu não tinha me dado conta disso, né? O quanto e essa pessoa que eu dei o exemplo, a gente chegou num ponto que ela percebeu que essa pessoa está manipulando ela, né? Sim. E que ela, do jeito também estava, né? Uma coisa muito bem, né, sutil, mas estava ali. Uma autossabotagem grande ali. Exatamente. Então, vai, sabe, buscando, vai trabalhando isso, vai desenvolvendo, e a pessoa vai se conhecendo. O autoconhecimento, a ressignificação, o auto-perdão e a mudança de comportamento. A mudança. Ah, é rápido? Não é rápido, né? Depende, assim, né? Porque tem pessoas que eu até me Rápido admiro. é só ladeira abaixo. Tem pessoas que entram profundamente. Assim, sabe, no segundo, acho que atendimento, terceiro atendimento, a pessoa já pega, já se deu conta. Sim. A compreender. Tem outras que precisam mais tempo, Sim. sabe? E isso, o profissional, ele tem esse feeling, né? Ele precisa ter esse olhar, assim, que tem uns que tu precisa, mesmo que tu tá vendo, né? Mas a pessoa precisa mais tempo, amadurecer aquilo, sabe? Reconhecer aquilo. Mesmo que compreenda na primeira ou na segunda sessão, demora um prazo até que a mudança de comportamento se torne automática. Sim. Né? A neuroplasticidade não é tão rápida assim. Não. Conscientemente estamos sabendo, mas o comportamento corriqueiro demora um pouquinho mais, né? Porque às vezes, assim, a questão da mente, né? Teve uma cliente, outra que disse assim para mim, né? Que resolveu uma situação lá, decidiu, né? E ela estava certa com a decisão dela, né? Era isso, estava certa com a decisão. Daí eu questionei ela, disse assim para ela, a tua decisão está baseada no medo do desconhecido ou na certeza de que tu não quer? Daí ela disse assim, vamos fazer uma visualização. Daí eu fiz ela voltar naquele momento que ela decidiu, né? Sobre aquela situação, ela decidiu. Daí ela disse assim, me dei conta que foi pelo medo do desconhecido, medo de enfrentar algo que eu não conhecia. Acho assim, não foi pela certeza, né? Porque me parece que assim a pessoa quando ela tem os 3 tipos de defesa, né? Então assim a pessoa que é razão, né? Que é a vontade, a defesa da vontade, que é a distorção do poder, que é o poder, amor e sabedoria, né? Que até eu estava vendo o vídeo da Chloe, ela trouxe bem isso, né? Então, a vontade é aquela obstinação, né? Fazer do jeito que eu quero, como eu quero e não tem... E a razão é o distanciamento, né? Só que ela justifica, como ela é razão, muito bem. Tem uma justificativa muito básica, assim, concreta. E daí, para tu entrar naquilo, não é tão fácil, né? Para a pessoa entrar assim... Nossa, eu não tinha me dado conta. Porque ela sentiu. Não foi aqui, eu tirei ela daqui, eu disse, tá, vamos sair da mente, vamos voltar aqui, vamos sentir qual foi, o que tu sentiu naquele momento? Medo. Tá aí, é esse medo. Tu foi pelo medo, não pela realidade. E aí fazer toda a ressignificação. Fazer toda a ressignificação, né? Que é um trabalho dia a dia, né? Não é assim, vai, né? Então, é um processo bem interessante, muito bonito, eu diria, sabe? Muito bonito, né? E
E que a gente faz, né? Então, assim, tem os grupos, né, de estudos, como estava te comentando, né? Que é para estudo das palestras, inicia, né? Essa base, assim, do eu superior, eu inferior, as máscaras, né? O eu observador, bem, né? Como se dá o patchwork, né? E depois do grupo de estudos, as pessoas, se quiserem, né? Daí a pessoa pode dizer assim, nossa, eu quero trabalhar com isso, né? Aí tem o PPTP, que a gente chama, né? É Programa de Transformação Pessoal, né? Do patchwork. E daí depois tem a fase 2, que seria helper, né? Para trabalhar individualmente, né? E a gente vai nesse trabalho. Então, assim, é importante esses canais, e te agradeço de novo por ter convidado para divulgar, né? Divulgar esse trabalho, né? Não sei se tu gostaria de perguntar alguma coisa. A procrastinação. Uhum. Como que a procrastinação é vista? Como que ela pode ser trabalhada? Procrastinação tem muitas, como é que eu vou dizer assim, tem muitas formas de ver ela, né? Sim. Dentro do PES, a procrastinação também se torna uma defesa, né? Tu tá te defendendo de algo ali, né? Não é assim, tô atuando na procrastinação, tá, mas o que a procrastinação tá te trazendo, né? Tá te defendendo. O importante é saber o que tu tá te defendendo, do quê? Qual é a fuga? Exatamente. Pode ser um medo de alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E eu fico procrastinando, né? Procrastinando. Se eu não parar e me relacionar com essa procrastinação, olhar para ela, reconhecer ela, para poder ver o que tem por baixo dela, tu vai continuar procrastinando, né? E daí tu vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, mas tu tem que olhar. Voltamos ao eu observador, né? Que é a base, né? Para tu te transformar, tu tem que reconhecer. Então, primeiro ponto, tu tem que reconhecer que tu está procrastinando, né? E daí, tu reconhece, ok, estou procrastinando. E acolher isso. Não ficar brigando com isso, sabe? Eu tenho que parar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que dar um jeito. Isso é brigar, né? Ao invés de se martirizar, identificar que ali colocamos a criança no controle. Exatamente, sabe? Então, assim, em vez de ficar te cobrando, né? Porque tem o eu crítico, né? Sim. Como eu sou, nossa, que eu sou terrível. Puta, eu devia ter feito isso, por que eu não fiz isso? Nossa, como eu sou horrível. Sabe? O chicotinho, né? Então, olhar para isso, acolher isso, né? Eu não sei nada, eu não presto para nada. Eu não presto para nada, né? Então, olhar... autodesvalorização. Isso. Então, primeiro ponto. Ok, estou procrastinando aqui. Ok, tem uma parte minha que procrastina. Primeiro ponto, tem uma parte, não é o todo, né? Porque quando a gente critica, a gente diz, eu sou isso, né? Não, tu não é isso. É uma parte tua que está te trazendo uma informação. Ali tem uma informação. Então, olhar para isso. Acolher. Isso não é assim, vou olhar, tal, deu, resolveu. Não. Acolher, te relacionar com isso, observar em que momentos tu procrastina, por quê, né? O que está pedindo? O que está te pedindo que está procrastinando? É alguma coisa, talvez, exemplo, né? Que eu estou com medo. Eu estou com medo de enfrentar isso. Então, eu enrolo, me faço, não faço. Ou é algum trabalho que é difícil, eu não sei fazer. Eu não sei fazer, mas eu não aceito que eu não sei fazer. Então, não tenho tempo, eu não estou conseguindo, isso é muito difícil. E vai, né? Então, segundo, né? Acolher isso com amorosidade. Por quê? Isso não veio agora, isso é uma defesa que foi construída. Então, olha para isso com amorosidade, tem consciência disso, que daí tu vai poder, olhando devagar e vendo o que tem por baixo. O que tem por baixo daquilo ali, né? Esse é o trabalho. Até por causa da insegurança, o medo de falhar. A procrastinação nos protege de falhar. Eu não fiz, então eu não falhei. Então, falei, exatamente. Exatamente. Não deu errado, eu não fiz. Isso. Isso inconsciente, né, trabalhando. Sim, o inconsciente trabalhando. Por isso, assim, o inconsciente, por isso que traz para a consciência. Porque quando traz para a consciência, perde a força. Porque o inconsciente, ele tem força. Sim, muito. Muita força. Então, quando tu traz para a consciência, aquilo já perdeu a força. Que é o nosso melhor amigo. Só que é o primeiro a puxar o tapete, né? Exatamente. Então,
é interessante olhar isso assim, porque sempre tem alguma coisa assim para a gente poder aprofundar e não ir só sabe? O que tem por trás disso? Sim. Né? Qual é o medo que tem? Sempre tem um medo. Medo. Pô. Medo é a base Sim. né? Então, Medo é a base das nossas fugas, sim, das nossas falhas. sim. E para se defender do medo, a gente cria máscaras, né? A gente cria imagens, a gente, né, se coloca, porque assim, vamos pegar quem tem a questão da defesa, né? Da agressividade, né? O grande medo de quem tem essa defesa, nós temos as três, né? Mas sempre tem uma que é mais se sobrepõe. É a vulnerabilidade, a impotência, né? Quando a pessoa, para não entrar nesse lugar de impotência, de vulnerável, se ela tiver essa defesa construída, né? Ela vai, né? A mesma coisa é a pessoa que tem a defesa da razão, né? Então, assim, a razão vai para mental, né? Porque não sabe lidar com as questões emocionais, né? Não, então eu preciso, né, tá melhor aqui, né? O orgulho, né? Que a pessoa do orgulho, assim, eu sou melhor, né? Eu não me envolvo com isso. E a questão da defesa do amor, né? Que é a emoção, né? É aquela coisa de achar que o outro tem que fazer tudo por mim, né? E assim, e não reconhece, assim, quem tem essa defesa da emoção, não entra em contato com a raiva dela, né? Não, eu sou muito querida. Não, raiva comigo não. Mas lá embaixo tá ali borbulhando, né? Então faz tudo pro outro porque não reconhece a sua raiva. Acontece muito com aquelas pessoas que são queridinhas demais. Aquelas pessoas que estão sempre dispostas a ajudar os outros, são solícitas, às vezes até em excesso. Isso. Normalmente, nessas situações, tem uma raiva guardada muito grande. Muito grande. Não necessariamente naquela situação com aquela pessoa, mas tem algo ali que a pessoa está exatamente fugindo, mascarando. Né? E quando tu percebe... Se desculpando, Isso. eu não sou má, eu não tenho raiva, não tenho ódio, eu sou tão boazinha que olha o que eu faço por um, faço por outro. Eu me dou tanto que não tenho tempo para mim. Isso. E tu vê assim que olhar as pessoas, tem uma parte, porque assim, não, como a gente vai, não é o todo, né? Tem uma parte que realmente ela tem amor ali, tem verdade. Sim. Mas tem uma grande parte que não, né? E daí assim, quando tu vê esse tipo de pessoa, o que acontece? A pessoa sente que tem algo ali que não é verdade. Né? Só que é difícil tu perceber, assim, né? Sim. Tem algo ali que não... Então, aquilo tudo que ela traz, né? Com amor, aquilo... Normalmente desgasta. Desgasta. A pessoa fica muito desgastada. Depois. Sim, porque aquilo é demais, não é verdadeiro ali, né? Então, tem alguma coisa de não verdade, né? E quando a gente não é verdadeiro com a gente, nossa, as coisas, né? Uma das coisas que às vezes eu dou... Nada dá certo. Nada anda dá na certo. vida. E como é que a gente sabe quando a gente está sendo verdadeiro com a gente? Porque não é fácil também, né? Tipo assim, eu estou na verdade comigo, eu faço comigo que eu... Não, às vezes assim, exemplo simples, tipo assim, tem amigas, vamos para um grupo de amigas, né? Então assim, vamos conversar, vamos ao cinema, né? Vamos ao cinema. E daí, só que assim, uma não quer, na realidade não quer cinema, né? Mas para não se sentir excluída ou para não se sentir assim, né, rejeitada, apesar de não querer, ela vai, né? Ela vai lá e a coisa não é boa, a coisa não acontece, né? Por quê? Porque ela não foi verdadeira com ela. O verdadeiro seria, eu adoraria, mas neste momento, eu quero ficar em casa. Essa é a verdade. Até, eu não adoraria. Também? Isso, não... Hoje eu prefiro ficar em casa. Esse filme não me agrada. Isso. E tu acha, assim, que a maioria das pessoas fazem isso? Não. São poucas as pessoas que conseguem ser verdadeiras. Se tu é verdadeiro contigo, vai ser verdadeiro com o outro. E daí tem aqueles casos, né? E é exatamente o inverso do que muitas pessoas pensam. Se posicionar, falar, hoje eu não quero, esse filme eu não gosto, prefiro ficar em casa, não é meu dia. Ela vai ganhar respeito, ela não vai perder o respeito, ela não vai ser excluída do grupo. Pelo contrário, ela vai ganhar
mais admiração do grupo. Ela vai ser mais respeitada. Exatamente, porque ela está sendo íntegra. Exatamente. Está inteira com ela e com o outro. E com o outro. Exatamente. Porque assim, muitos... Que ela vai, fica emburrada, ou fica fingindo um sorriso amarelo, desgasta ela, desgasta os outros. Quando a gente fala também na frequência energética, todo mundo vai sentir em volta. Exatamente, fica aquela coisa, né, meio, isso não está muito bom, né, aquela coisa. E assim, e tem muitos casos assim, tipo assim, traição, né, as traições de casais, de amigos, né, me senti traída, fui traído, né. Então eu sempre digo assim, algum cliente traz assim, eu sempre digo assim, tá, mas vamos olhar aqui, aonde que tu está te traindo? Né? Não é que o outro... Porque traição não é só uma traição sexual. Não. Muitas vezes não foi convidada, ou a pessoa se sentiu traída porque a outra pessoa estava devendo uma resposta, não deu. Ou preferiu sair com uma amiga e não saiu com ela. Sim. Né? Sim, exatamente. Ou descobriu que está conversando mais com a amiga do que com ela, ou simplesmente porque ligou e conversou. Isso. Né? Nossa, acontece muito não isso. Contou esse segredinho para mim, contou para ela. São pequenas traições. Só que assim, daí a pergunta é, aonde que tu te trai? E para tu chegar nesse ponto... E para se sentir traída, qual é a sua insegurança? Porque senão, tudo bem, não quis falar comigo, quis falar com outro. Tudo se faz por ele. É interessante isso, né? E olhar, e tu vê que isso são nas relações humanas, né? Por isso que esse trabalho, o Péssaro, é muito interessante, porque assim, aqui com o outro, sabe? Não é assim, sentada numa sala, ficar agora tu vai te transformar. Não. É com o outro, nas relações. Né? E tu precisa estar atenta para isso, né? Tu precisa estar observando. Quando acontece essa coisa de traição, né? Com uma amiga, olhar para isso, nossa, mas eu fiquei chateada com isso. Primeiro, como é que tu reage? Né? Esse é o ponto. Como é que eu reajo? E a reação não é só ação. Não. A reação é o sentimento que eu senti, o que eu pensei. É isso, exatamente isso. Como é que isso bateu em mim? Né? A maioria das pessoas, eu reagi bem, engoli, fiquei quieto. Que é a defesa de retirada. Mas, pelo contrário, a reação interna, o sentimento, a emoção, aquilo que sentiu, pensou, imaginou, aquela que é a verdadeira reação, é ali que precisa ser trabalhada. Exatamente. Não é aquele autocontrole de se travar, engolir em seco e aí a pessoa ficar com uma gastrite. Isso. E a pessoa precisa saber como é que ela reagiu. E daí o que acontece geralmente, né? Por isso que tem a revisão diária, né? Ou anotar essas coisinhas, bobagens, né, do dia a dia, que são informações importantíssimas. Sim. Né? Porque ali tu vai anotar e vai ver, nossa, mas eu me dei conta. Ali uns 15 dias anotando, tu vai ver, nossa, eu me dei conta que geralmente eu reajo dessa forma. Né? Ou agrido, ou me retiro, ou fico lá. É o padrão de comportamento. Não muda muito. E ali tu vai observar como é que tu usa as tuas defesas. Né? Então, bom, se eu reajo assim, nossa, vou ter que olhar para mim, que parte minha é essa que está aí, né, nessas relações, e trazendo isso, e olhando para isso. Né? Esse é o trabalho bem profundo. Sim. Bem profundo, né? Mas é bonito, é muito bonito, sabe? O patchwork, né? É isso. Sim. Mas eu queria agora dar um recado para você que está nos assistindo. Você pode entrar em contato através do WhatsApp ou do Instagram que vai aparecer aqui na tela e pedir para entrar no grupo VIP do Papo de Terapeuta, ou simplesmente mandar a sua mensagem, a sua pergunta, até mesmo indicar alguém que você gostaria que nós trouxéssemos aqui para entrevistar. Quem está no grupo VIP do Papo de Terapeuta recebe dicas exclusivas. Alguns dos programas você pode assistir antes até dele ir para o ar na televisão. Ali tem promoções e sorteios. Hoje, inclusive, vai ter um sorteio só para quem está no grupo VIP do Papo de Terapeuta. É uma oportunidade muito boa para vocês. Fiquem atentos e é só chamar. Mas, voltando aqui ao nosso assunto. Falamos bastante sobre a reação, a nossa reação, que é o nosso comportamento padrão.
como que nós podemos fazer para mudar esse comportamento, essa reação padrão? Eu sei que não é fácil, eu sei que não é de uma hora para outra, mas quais são os exercícios, quais são as possibilidades que varia também de uma pessoa para outra, né? Voltamos àquele primeiro te observar, né? Começar a trabalhar teu eu observador, né? Que é uma parte nossa que está aqui, é só a gente ativar ele. Todos nós temos, né? É só a gente reconhecer e ativar. Eu observador, sentir raiva, olha para essa raiva, acolhe essa raiva, observa, nossa, eu tô com raiva. Não precisa dizer para a pessoa, né? Assim, eu tô com muita raiva de ti. Não, olhar para isso, nossa, essa situação me deu muita raiva. E daí começar a olhar para isso. Eu te trazendo isso, cara, as pessoas vão entender assim, sozinho, Marco, é muito difícil, né? Assim, entrar nessas questões, sabe? É muito difícil. Às vezes a pessoa diz, não, eu não quero saber disso, não vou mexer com isso, porque aquilo, se eu não conheço, não me incomoda, né? Não, incomoda, né? Só que não tem consciência, é diferente, né? Sim. As coisas vão acontecer na vida, é só olhar para a tua vida, né? Faz parte da vida, isso não me atrapalha. Tá. Isso. Resolve isso para ver como vai mudar a vida. Isso, exatamente, né? Só olha para a tua vida. Qual é a área da tua vida que tu não está satisfeito? Esse é o ponto de saber, né? Que área que eu não estou bem? Né? E começar a olhar mesmo para isso, né? E daí começar a te observar nessas relações, né? Mas tem muita gente que fala, tô bem, minha vida é boa. Sim, ok. E tá tudo bem, é a parte dela, né? Nem todo mundo vai querer olhar. E tá tudo bem. Cada um tem um tempo, né? Cada um tem um tempo de se olhar. Às vezes, assim, o que é... Que nem o guia diz, né? Na palestra que ele traz, que é o caminho, né? Que é 204. E ele diz, esse caminho não é para todos, né? Porque o caminho, tu tem que se sentir chamado para esse caminho, né? Sim. Sentir chamado, dizer, nossa, isso tem a ver comigo. Eu gostaria de conhecer mais. Eu gostaria de saber como é que é isso, como é que eu me conheço. Então, esse é o caminho, né? Então, como é que eu vou mudar o padrão? É se trabalhando, é se olhando, né? É pedindo ajuda, né? Sozinho tu não consegue, pedindo ajuda. Tem helper, tem grupos de estudos, né? Tem as palestras, é começar a se interessar por isso, sabe? E começar a querer ser feliz, sabe? Mas eu sou feliz, será? Né? Sim, exatamente essa questão que eu levantei, né? Muitas vezes as pessoas acham que a vida está boa, mas não está. Porque hoje a partir do momento em que ela vai começar a pesquisar, no momento que ela vai começar a se autoconhecer, se compreender, que ela vê que tem muita coisa que pode melhorar, tem muita coisa que incomoda que ela não vê. E outra coisa, né, Marco? Hoje em dia tem muitas distrações. Esse é o ponto, né? É muito fácil tu ficar distraída que eu digo de ti, né? A gente precisa de distrações, né? Mas distraída de ti, assim, né? Às vezes, assim, tu tá angustiado, tu percebe um movimento de angústia, tu já vai pro celular. Ou tu vai olhar um filme, ou tu vai pegar um livro, porque o livro às vezes é maravilhoso. Eu adoro ler, às vezes, só que às vezes tu percebe que o livro também é uma fuga, né? Então, perceber isso tudo, então te dá conta de que não, eu estou angustiada, mas espera aí, deixa eu olhar para essa angústia. Por que eu estou angustiada? Ou, no momento, tu até se distrai, mas não deixa de ver isso, né? Nossa, eu fiquei angustiada e fui, eu comer, né? Sim. Beber, né? Então, tem muitas coisas, muita distração de tirar da gente, a gente se perder da gente, né? Isso é um grande risco hoje, né? Muitas pessoas se perdem de si mesmas, né? Quem sou eu? O que eu gosto? Às vezes eu pergunto para algum cliente assim, mais novo, pergunto assim, mas o que tu gosta? Ela, não sei. Eu disse, então vamos ter que trabalhar isso, né? Saber o que tu gosta. O que te faz feliz, o que te faz alegre. Né? Então, porque eu trabalho, vou trabalhar, vou fazer isso e não para pensar, mas o que eu gosto? Qual é o prazer? Qual é o prazer que eu tenho na vida? Consciência. E se nós somos a média das 5 pessoas que nós mais nos relacionamos, muitas vezes as pessoas falam, eu só me relaciono com quem eu me dou bem, com quem eu gosto, com quem eu amo.
Mas não é só a média da parte boa, é a média da parte ruim também. Sim, sim. E mesmo assim, tu te relaciona com quem tu gosta, com quem tu te dá bem. Às vezes com quem você nem gosta, nem se dá bem, mas é alguém do trabalho que você se relaciona Sim, sim, o dia todo. E isso faz parte. claro. Mas mesmo aqueles que tu gostas, tu vai ter interações não muito, né? Vai ter algumas inhescas ali que tu vai entrar em contato com algumas coisas tuas, né? Que bom. Que bom, né? Que é sempre o outro, eu sempre trago assim, o outro é teu espelho. O outro, se eu não tenho consciência das minhas coisas, o outro de alguma forma vai mostrar aquilo para mim. Daí, se eu estou, né, querendo realmente olhar, eu vou ter pé neles, né? Você não vai assim, não, porque essa pessoa é assim, que essa pessoa é assada, porque não sei o quê, não gosta da pessoa, blá, blá. Mas eu não paro para olhar o que aquilo está me incomodando, o que o outro está me trazendo. Então, esse é um processo também de querer te olhar. Senão, tu vai, é o outro. Entendeu? O problema sempre é o outro. E tu pode ver que a maioria sempre é o outro, Sim. né? Tem aquele disso assim, né? Ó, que é teu, né? Vem para mim. É esse processo de conhecimento que a gente precisa ter, essa autoconsciência, sabe? Para transformar mesmo, né? Transformar de cadeira mesmo, sabe? Não é assim transformar teoricamente, não. De cadeira, de vida, no dia a dia, de se relacionar. Sim. Né? Como é que tu se relaciona com o outro, ficar bem numa relação, né? E é muito importante para o nosso autoconhecimento identificar todas as questões das outras pessoas com quem a gente se relaciona. O que tem de bom, o que tem de ruim, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito. Sim, Porque essa é a relação conosco também, né? claro, é o espelho. É o famoso espelho, né? Mas, Tem alguma dica prática para a pessoa identificar essas questões? eu sempre gosto de trazer um exemplo assim, bem tranquilo, dia a dia mesmo, né? Eu tô no supermercado, né? Tô lá na fila do supermercado, tranquila e tal, né? E a pessoa da frente, mesmo que assim, de mau humor, sei eu, por alguma coisa, te diz alguma coisa, né? Ou alguma coisa que te incomodou, né? É olhar para isso. A dica prática é, volto a dizer, é te observar. Tu responde na hora, né? Tipo assim, a pessoa foi agressiva e tu é agressiva com ela, ou tu fica com medo, né? Tu te retira, ou tu diz, tu me desculpa, né? Eu não quis te incomodar, né? Observar como tu reage. Essa é a dica, sabe? Ali tem um ponto para tu descobrir. Olha aqui, ó. Porque assim, se eu agrido e depois eu me sinto, né, aquilo, e depois vem uma coisinha apertando assim, pá. Às vezes nem vem. Tem gente que agride e se acha muito bem Sim. fortalecido porque Sim. respondeu à altura. Exatamente. Mas isso, né, ainda está longe, ainda está muito inconsciente, São né? os mais perigosos. São mais perigosos, né? Mas geralmente a pessoa que quer alguma coisa assim de se mudar, se transformar, melhorar, ser mais feliz, ela vai perceber que a forma como ela agrediu machucou ela de algum jeito. Alguma coisa ficou ali, sabe? Sabe quando tu agride, mas tu sentiu, não devia ter feito isso, sabe? Tu te sente culpada, né? Vem a culpa. Aí já sabe? começa a ter consciência. Já começa né? a ter consciência, né? Ou assim, quando tu te retira, faz assim, aquela indiferença, sabe? Né? Aquela indiferença, nada, assim, daí a pessoa que é muito indiferente, ela vai ver assim que não tem muitos amigos, né? A pessoa mais sozinha, né? E aquilo se incomoda ela. Tem um termo para isso agora. Fiquei sabendo essa semana. Deu um ghost. Deu um ghost. Deu uma de fantasma. Ignorou. Deu um ghost. Sim. Uma gíria nova aí que Mas fiquei sabendo essa semana. olha só, interessante. Mas aproveitando esse teu espaço, Marco, eu queria dizer assim que o Patchwork, né, depois da pandemia, né, teve a pandemia e a coisa, né, muitas coisas mudaram. A gente, com essa questão da pandemia, muitas pessoas ficaram isoladas, né, e tal. E a gente teve uma ideia, até um colega nosso lá de Florianópolis teve uma ideia de criar um grupo para atender essas pessoas, né? E hoje nós temos, daí isso foi lá em 2021, né? Depois da pandemia, talvez 2021. E hoje nós temos um grupo que é chamado Pet Social, né? É um grupo de helpers que se coloca voluntariamente,
para atender as pessoas que chegam, para que não tem muitos recursos financeiros, né? Então, o valor é mais simbólico, né? De 20 a 100 reais, ela pode escolher a forma que ela contribui e entrar em contato, né? Através do e-mail, né? Pet Social, eu posso depois mandar, né? Em contato com o e-mail, e as pessoas pedem atendimento, então a gente organiza um helper que vai atender essa pessoa, né, por 12 sessões, para dar esse suporte para essa pessoa, sabe? É muito interessante, sabe, esse trabalho, assim, porque tem muitas pessoas que não têm condições de fazer uma terapia, né? Sim. Fazer um acompanhamento, então a gente coloca isso. Então, tem várias coisas, assim, também, assim, tem possibilidades dos grupos, né, de entrar nos grupos, né, e atendimentos individuais, conhecer esse trabalho, né, que é um trabalho muito importante, né, para a vida das pessoas, né, para a gente mesmo, né. É extremamente bom e útil, né? Sim, sim, muito, muito útil. Olha, tem assim, acontecido muitas pessoas que vêm assim, acho que a gente entendeu, acho que desde lá, muitas pessoas, e foram para os grupos, sabe, para os atendimentos, elas vão, então as pessoas se encontram ali, sabe, esse atendimento, acho bem importante. Mas infelizmente chegamos no finalzinho do nosso programa, e eu vou pedir para você dar um recado. O que você tem de mais importante para falar para quem está nos assistindo agora? Eu gostaria de dizer assim que quem se sente chamado em conhecer mais do Patchwork, que é um trabalho riquíssimo, importante para o nosso autoconhecimento, sabe? Para a nossa transformação, para entender quem você é, para entender assim, o que em mim pode se mudar, pode ser diferente para que eu seja mais feliz. Procura o Patchwork, né? O Patchwork é um dos caminhos, existem vários caminhos para autoconhecimento, sabe? Para saber quem tu é, o que me faz feliz, o que te faz feliz. Então, o Patchwork é um deles, né? Um caminho de mudança mesmo, né? Profundo, bonito, né? É isso. Gratidão. Gratidão. Foi um prazer te ter aqui. Prazer foi meu. E até o próximo Papo de Terapeuta. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas.